Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Ao Tabuleiro Paulista, momento de falar de política, bastidores, reflexões e análises desse cenário aqui do estado de São Paulo, mas também do Brasil. Comigo, Maurício Martins e também Rafael Bergamo, que vão realmente comentar os últimos acontecimentos na política. Maurício, qual a pauta de hoje? Bom dia. Bom dia, Guardiã, bom dia a todo mundo aí. Hoje temos uma pauta extensa. Primeiro vamos começar por São Paulo, falando de Câmara Municipal. Depois a gente vai falar um pouco do prefeito Ricardo Nunes. Antes de iniciar o primeiro tema, eu queria entrar num assunto que está em pauta essa semana aqui na Guardiã, que é o tema do deputado Fausto Pinato. Sim. Queria me solidarizar ao deputado Fausto Pinato. Está sofrendo muitas fake news por aí com relação a um projeto de lei que ele fez de um formato e o relator transformou esse projeto de lei e as pessoas estão cobrando muito dele, uma coisa que não é sentido. Fabi, foi o meu deputado federal na última eleição, tenho muito orgulho, ele está no 3º mandato, está indo para um 4º mandato, é uma pessoa muito séria e que tem desenvolvido um trabalho em Brasília muito, muito bom e tem entrado em pautas que eu tenho muito orgulho e tem trazido muita coisa para o estado de São Paulo, que é uma coisa que falta aqui no estado de São Paulo, principalmente porque nós temos uma incidência, uma quantidade de deputados federais que são de outros estados, e aí eles buscam mais emendas, trabalho para outros estados. A gente tem deputados do Ceará, do Rio de Janeiro, do Paraná, que foram eleitos pelo estado e acabam mudando muito. Então, só para iniciar aí, antes do nosso primeiro tema, para deixar a nossa solidariedade ao mandato do deputado Fausto Pinato. Perfeito, e você pode acompanhar a entrevista do deputado Fausto Pinato, esclarecendo toda essa questão no nosso portal, aguardandanoticia.com.br, onde ele fala realmente o que aconteceu, quais foram as alterações e o posicionamento dele. Então, vá até o nosso portal e confira na íntegra essa entrevista. Rafael Bergamo. Bom dia a todos. Hoje realmente tem vários assuntos, né, Maurício e Fabi, para a gente debater. Tem a questão dos vereadores de São Paulo. A gente já vai entrar nisso? Vamos entrar. Legal. É interessante, né, porque a gente tem recorde de vereadores de São Paulo com candidaturas para deputado estadual ou federal. Isso, se a gente fazer uma análise, por que a gente tem um recorde em 2026? Eu acho que a polarização é um desses motivos. A polarização, ela traz um cenário, né, hoje no Brasil, de desgaste. As pessoas estão cansadas, né, dessas brigas familiares, amigos. Então, esse desgaste que eu falo, né, a bola não tem dono. E quando a bola não tem dono, mais gente entra para participar do jogo. Eu acho que os partidos entenderam que o cenário do Brasil, com a polarização, abriu uma janela de oportunidade muito grande. As pessoas querem novos nomes, querem pessoas com ideias diferentes, querem sair dessa polarização. Então os partidos estão querendo preencher esse espaço. Então eu acho que essa recorde de vereadores querendo ser candidatos, eu acho que é uma consequência da polarização. Agora, qual que é o clima na Câmara, Maurício? Bom, eu vou me estender um pouquinho mais nessa análise, afinal de contas tenho 23 anos de Câmara Municipal e esse ano faço 36 anos de prefeitura acompanhando a política do município. Nós temos, a polarização é uma coisa importante que está surgindo surgindo candidaturas, mas nós temos o básico primeiro. Primeiro, existem partidos que obrigam os seus eleitos na Câmara Municipal a saírem candidatos a deputado. Por quê? Porque para se eleger vereador na cidade de São Paulo, você precisa de no mínimo 20 mil votos, que foi mais ou menos o corte da última eleição de 2024.
Então, alguns partidos, que é o caso do PSB, por exemplo, todo ano o vereador eleito, que já está eleito há muitos e muitos mandatos, que é o Eliseu Gabriel, sempre é candidato a deputado federal, nunca ganhou, sempre fez uma votação interessante para a chapa. Esse ano nós temos a Renata Falzoni, que sempre saiu candidato a vereadora, saiu deputada na última e saiu vereadora agora, conseguiu ser eleita. Nós temos também o novo, que é a Cris Monteiro, que se identifica na Câmara Municipal como uma parlamentar branca, rica e bonita, que é o que ela sempre dá os problemas dela por lá, ela sempre sai candidato. Nós temos alguns outros partidos que não deixam os seus vereadores saírem, é o caso do Republicanos. Nenhum vereador do Republicanos, é raro quando ele sai candidato a deputado, porque isso cabe de uma decisão da Universal do Reino de Deus, que é a principal responsável pelo partido, e a maioria dos seus eleitos, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal, eles estipulam essas condições. Temos também as pessoas que são ligadas a mandatos do governo do Estado e no governo federal. E a polarização, Rafa e Fabi, ela trouxe muita gente da internet. Então, a pessoa da internet, ela é meio que um outsider. Ela acaba ficando independente para ela, estando vereador ou indo para deputada estadual ou federal, é uma coisa. Temos os casos de Adrilles Jorge, Zoe Martins, o Rubinho Nunes, que veio naquela onda e acabou brigando com o prefeito Ricardo Nunes, porque apesar dele ter subprefeitura, ter cargos no governo municipal, ele acabou indo apoiar o Pablo Marçal na última eleição e acabou tendo mais de 100 mil votos por causa disso. Tem o vereador Pavanato, que agora está lá na caminhada gourmet para Brasília junto com o Nicolas Ferreira. Ele está indo andar, espero que não esteja usando verba parlamentar para isso, nem nada com relação a não tenha carro oficial nessa estrada, não tenha nada disso. E nós temos muitos parlamentares que são outsiders na política e que acabam tanto fez como tanto faz. Temos hoje nós temos uma maioria simples. O que é uma maioria simples? Dos 55 vereadores que nós temos na Câmara, para aprovar qualquer projeto, precisa de no mínimo 28 vereadores. Nós temos 28 candidatos lá e nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, o PT tem um candidato só. Só que o PT está apertando seus vereadores para sair mais pessoas candidatas, porque o segundo suplente é o vereador Arcelino Tato, que é vereador desde 1988 e é da família Tato. A família Tato tem 2 vereadores no Parlamento Paulistano, que é o Jair Tato e tinha o Arcelino Tato na última legislatura. Para deputado estadual tem um Tato e para deputado federal tem 2 Tatos. Então, dos 10 irmãos, 5 são parlamentares no estado de São Paulo. Podiam ter lançado os outros 5 em algumas outras cidades próximas, conseguiu eleger também. A família é muito pesada em cima disso. Tem o Silvião e o Silvinho Leite, que vão ter que apoiar os filhos do Milton Leite. A gente tem alguns candidatos que estão lançando filhos. Por exemplo, a Edir Salles, que é um trabalho belíssimo na região leste de São Paulo, está lançando a filha Georgia como candidata a deputada estadual. A sobrinha do Roberto Trípoli, que é a filha do Ricardo Trípoli, que é a Giovana Trípoli, vem candidata também a deputada estadual e o Trípoli vai acabar não saindo. Ele foi deputado estadual, mas agora vai ficar vereador e vai apoiar a sobrinha. Tem o Rodrigo Goulart, que o pai, por mais que o PSD esteja abordando muito ele, o Antônio Goulart, que é o pai dele, vai sair candidato a deputado, não sei ainda se estadual ou federal. E tem o Ricardo Teixeira, que está lançando suas 2 filhas, uma estadual e outra federal. Então, além a semana passada que nós discutimos dos 9 secretários, que é 1/3 do secretariado do prefeito Ricardo Nunes, que vai sair candidato, mais subprefeitos e alguns outros cargos que devam sair candidato, nós temos metade da Câmara Municipal, pela primeira vez, saindo candidato, graças a essas
nuances que acontecem. A polarização que o Rafa falou, mas também tem a obrigatoriedade dos partidos de se lançar candidato e uma série de outras coisas que acabam conduzindo a esse recorde de candidaturas. Perfeito. Mas e a gente está falando assim, o Rafa falou da polarização, você falou dessa questão dos bastidores do que acontece na Câmara, mas também talvez não seja também por falta de nomes? Pode ser, Fabi, pode ser falta de nomes, mas pode ser também pela importância da montagem das chapas. Nos últimos 2 anos é notório que todo o país está falando, principalmente da quantidade de deputados federais que precisam ser eleitos para ter bancadas lá em Brasília. Tanto que pela primeira vez não tem ninguém sondando o vereador para sair candidato ao Senado, que já todas as outras eleições sempre teve um candidato a vereador, algum vereador candidato ao Senado, a vice-governador numa chapa que tinha pouca chance de ganhar, essas coisas todas. Mas dessa vez não está se falando. Então estão priorizando a candidatura de deputado federal. Então essas candidaturas, para engrossar uma chapa, vamos fazer um trabalho aqui de análise mais de estrutura de chapa. Hoje um vereador, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, que são poucas no estado, ele tem um teto de 8 mil votos para deputado federal e 4, 5 mil votos para deputado estadual, quando ele sai sozinho dentro da cidade, porque divide muito. Em São Paulo, não. Em São Paulo, qualquer vereador que fez 20, 30 mil, ele tem ainda um acréscimo de 20, 30% na sua candidatura, porque para vereador você tem 2 mil candidaturas. Para deputado, na cidade de São Paulo, é uma centena, 2 no máximo, de candidatos aqui da cidade. Então, você diminui a concorrência e faz com que o vereador tenha um pouco mais de voto. E isso, para a chapa de deputado, é muito importante. Um exemplo, 10 candidatos de 20 mil votos conseguem eleger um deputado estadual e 15 conseguem eleger um deputado federal. Então, você precisa de muita gente nas chapas para conseguir montar uma quantidade maior de deputados federais e estaduais eleitos. Certo. Agora, Rafa, a sua análise, você falou muito dessa questão da polarização, mas sim, a gente vê também que essa tendência, como o Maurício colocou aí, da internet com um peso aí nessas escolhas desses candidatos. Sem dúvida. O Lucas Pavanato, né, virou até um fenômeno, de certa forma. Se você acompanhar a trajetória dele, ele foi o vereador com o maior número de votos, 161 mil votos. Se você analisar com uma proposta única, que era o combate, né, enfim, era a proibição do uso de trans aos banheiros públicos. Então era uma bandeira única. E o que é interessante da rede social é o tamanho do corpo que ele tem hoje. Hoje a gente está falando de uma rede dele, de seguidores, de mais de 4 milhões de pessoas. Os conteúdos que ele está publicando está batendo 10 milhões de views. É muita coisa. Então, com certeza, e o sistema também nosso eleitoral, como o Maurício Martins falou, os puxadores, né, de votos, ele como candidato a deputado federal, ele consegue puxar a bancada grande para o partido. Porque a gente precisa entender também o nosso sistema eleitoral, né, que é o quociente eleitoral. Então você pega, né, o partido, os candidatos somados em votos, eles acabam elegendo outras pessoas. Porque você tem o número total de votos dentro do cenário, né, para deputado. Né, quantas pessoas são eleitores dentro do estado de São Paulo. Aí você divide pelo número das vagas. Então, o quociente eleitoral de São Paulo, se não me engano, ficou em 260 mil. Para estadual. Para estadual. Então, você pega, um candidato meu teve 50, outro teve 30. Então, você soma isso e você garante uma vaga de uma pessoa na somatória. Então, essa mecânica também estimula que o partido coloque mais pessoas, né, para realmente serem candidatos. Porque, apesar de não ser eleito,
ele ajuda outro com seus votos a ser. Então a gente tem esse fenômeno, né, da questão da rede social, a gente tem a questão da própria estrutura eleitoral que acaba forçando a você também lançar mais candidatos. E quais os nomes mais fortes que saem da Câmara? Então, o Rafa falou bem no nome do Pavanato. O vereador Pavanato, ele foi o candidato do Nicolas Ferreira aqui na cidade de São Paulo. E toda essa estrutura, tanto que ele saiu candidato a deputado um ano antes, e 2 anos antes, ele saiu candidato a deputado em 2022, fez 20 e poucos mil votos, com 13 ou 16 aqui na capital, e aí pulou para 161 mil votos com o apoio do Nicolas Ferreira, e toda essa estrutura vem do apoio do Nicolas Ferreira, tanto que eu até brinquei, mas ele está lá na Nós vamos falar da caminhada gourmet. Na parte, eu só estou citando a caminhada porque nós temos um vereador lá, aliás, temos um vereador, temos um ex-vereador, e a gente acabou pegando. Então, ele está lá nessa caminhada ao lado do Nicolas. Agora, a linha digital e a linha de polarização é muito tênue, né? Se por um acaso o Nicolas Ferreira tirar a mão da cabeça do Pavanato e falar, eu vou apoiar em São Paulo para deputado o Rafa passou de 500 mil votos, fácil, porque o Nicolas hoje é uma figura nacional e ele está interferindo em vários outros estados, assim como tem deputados aqui de São Paulo que estão interferindo em alguns outros estados. Por exemplo, o deputado Bruno Ganem, deputado federal, ele tem a mãe, deputada estadual, e mais um vereador da cidade dele, tem a tia vereadora na cidade de São Paulo, tem acho que 2 eleitos no Rio de Janeiro, um vereador e um deputado estadual, e agora está lançando uma pessoa em Minas. Então as pessoas do digital estão se expandindo e estão vendo que seus limites não são só naquela figura, esses 10... Que extrapola a fronteira, né? Então é muito isso, completamente né? A fronteira. Sim. Já do lado da esquerda, nós temos a mais votada, que foi a Luna Zaratini, que passou muito de 100 mil votos, e que está numa sinuca de bico, porque ela é do grupo do Carlos Zaratini, que é tio dela, tá? E ela é ligada ao grupo do Donato, que é deputado estadual e foi vereador em São Paulo. Se ela sai candidata a estadual ou federal, corre o risco dela matar um dos dois do mesmo grupo. Então, o PT está forçando a saída dela, porque ela tem um potencial. Aliás, já falei logo no começo que eu vejo a Luna, inclusive, como prefeita de São Paulo num passado não muito distante. No presente, no futuro. Não muito distante. Eu consigo enxergar a Luna, porque ela tem um potencial muito, muito grande. E ela provou que ela é muito boa nisso. E agora você tem várias situações. Eu acho que os principais destaques da candidatura são esses dois, que o Pavanato pode ocupar aqueles 2.600.000 votos do bolsonarismo, que ninguém sabe para onde vai e que está perdido, e a gente não sabe se vai distribuir um pouquinho para cada um ou vai ficar só em um nome. Eu acho que ele pode forçar. Eu vejo muito mais potencial no Lucas Pavanato do que no irmão do Bolsonaro, que está vindo candidato a deputado federal para tentar ocupar isso. Nossa. E do lado esquerdo nós temos o pessoal do PSOL, que não tem nenhum com protagonismo nacional para vir deputado, mas nós temos a Luna também, que passou de 100 mil votos, pode ser uma coisa possível. Fechando, Rafa. Não, acho que o Maurício sintetizou bem. Eu acho que, claro que o cenário ainda tem muita água para correr, né? A gente está longe ainda, de certa forma, da eleição. A coisa realmente pega fogo ali, mais próximo, 3 meses, a gente tem um cenário mais formado. Mas, sem dúvida nenhuma, as plataformas digitais são trampolins importantes. Eu não consigo enxergar, né, candidaturas sem a utilização das redes. Mas o que eu também sempre falo até para os meus clientes, né? O digital, não é que o digital ele é tudo na campanha. Ele, na verdade, ele embala o seu conteúdo que você faz no chão. Sim. Para chegar nas pessoas. Porque ele tem que ser de verdade para gerar conexão. Então você tem que estar na rua, você tem que estar junto com as pessoas, sim, realizando, né? Então algumas pessoas acabam misturando, né, a realidade da questão. O digital, ele é só uma plataforma para o seu conteúdo atingir milhões de pessoas. Sim. Mas o seu conteúdo, ele é o chão. Ele é o olho no olho ainda. Ele é, de fato, as suas ações que você realmente
quer desenvolver para melhorar a vida das pessoas. Sem ação não existe milagre no digital, mesmo com IA, né? Porque a gente sabe que ela vai ser bem utilizada nessas eleições, mas tem que passar a verdade, senão não adianta, né? Não adianta. Você tem que ter também o propósito. Para ser candidato, se você gagueja, se você não sabe qual é a sua missão, você não vai para lugar nenhum. Se você não está convencido, se você tem dúvidas da sua candidatura, da sua razão, como é que você vai convencer os outros? Começa em você, né? Esse convencimento. Exato. Vamos para o próximo tema? Vamos para o próximo tema, o prefeito Ricardo Nunes. Semana passada vocês falavam que ele estava no inferno astral, continua? Acho que continua. Essa semana teve 2 decisões judiciais para atrapalhar a gestão Ricardo Nunes. Eu achei as duas um absurdo. A que a gente vai discutir agora a Justiça ela proibiu o fechamento de equipamentos sociais na cidade de São Paulo, que não era bem um fechamento que o prefeito estava fazendo. Ele precisa modificar algumas situações, tá? Teve também a decisão do Alexandre de Moraes com relação, isso daí foi ontem, no final do dia, com relação aos mototáxis, que ele está pedindo algumas coisas com relação à legislação que o Ricardo Nunes aprovou aqui em São Paulo. Ele está pedindo algumas alterações, mas vamos lá para os equipamentos sociais. O Ricardo Nunes está tentando fazer um remanejamento, por exemplo. Os equipamentos sociais da Cracolândia, com a saída das pessoas da Cracolândia, ele tem uma quantidade muito grande de possibilidade de atendimento. Já não se faz mais necessário, ele precisa ser alterado. Outras coisas que não está nessa decisão judicial, mas vai acabar ocorrendo. Por exemplo, hoje nós temos 100% das crianças da cidade de São Paulo em creche. Não tem defasagem de creche em nenhum local da cidade de São Paulo. Tem crianças em lista de espera para poder ter creche. Agora, a quantidade de crianças já há muito tempo tem diminuído e a quantidade de idosos há muito tempo tem crescido em muito. Essas creches têm que ser fundidas em alguns locais e tem que começar a surgir no equipamento público centros de referência ao idoso, que é aquele local que recebe o idoso durante o dia e fica com ele com atividades não só físicas como mentais, para retardar um Alzheimer, para evitar que o idoso caia do nada no meio da rua, porque como aprendi com o sindicato de acupuntura, perna que tem músculo forte, o osso não quebra, porque quem segura aquele negócio de cair, o idoso cai do nada e aparece com o fêmur quebrado e acaba indo para um hospital e depois tem uma série de complicações, infecções e acaba morrendo no hospital por causa dessa queda, não é por causa do osso que está fraco, por causa do músculo que está fraco. Então, algum prefeito vai ter que começar a repensar nesse fechamento de equipamentos públicos ou mudança da característica do equipamento público. E quando a justiça se intromete numa decisão política, ela não conhece o porquê daquela decisão política. Eu lembro muito bem que por muito tempo o Tribunal de Contas e a Justiça travou muito o tapa-buraco em São Paulo e as ruas ficaram muito esburacadas porque o tapa-buraco não podia ser renovado porque tinha uma série de coisas a se tratar tanto com o Tribunal de Contas quanto com a Justiça. E toda vez que você toma uma decisão no poder público, voltamos à linha do digital, as pessoas acabam explorando aquilo, começamos falando do Fausto Pinato, para tentar conseguir holofote. Então é aquilo, se a pessoa precisa ter um trabalho para se eleger e precisa demonstrar alguma coisa para passar credibilidade. Mas às vezes a pessoa só explora aquela mentira para poder tumultuar tudo e há muitas das pessoas que viram a primeira notícia não vão ver a segunda, terceira, quarta e quinta mudando isso e vai acabar só atravancando o serviço público e atravancando o prefeito. Você acredita que está acontecendo isso com o prefeito Ricardo Nunes? Realmente as pessoas estão tentando aí colocar umas sombras nessa administração? Fabi, assim, na verdade precisa entender um pouco mais a questão, né, das vagas de acolhimento, né, dos moradores de rua. É um problema crônico. Sim.
Se a gente analisar hoje em São Paulo, a gente tem 25 mil vagas para pessoas em situação de rua. Em 2 anos, né, o Ricardo Nunes aumentou em 73% a oferta. Só que a gente está falando de 80 a 90 mil pessoas em São Paulo hoje em situação de rua. Ou seja, apesar da gente ter um aumento substancial nas vagas, a gente só cobre nem 1/3 da situação real. Então a questão é, não adianta ficar abrindo vaga, não é o caminho. Aí a questão da Defensoria Pública que bloqueou essa questão dos fechamentos de 2.600 vagas. De fato, como o Maurício Martins colocou, são equipamentos insalubres. Então tem violência, tem problemas de doença, só que a decisão da justiça não foi ideológica, ela foi técnica. Número de moradores de ruas, número de equipamentos, o problema, né? Na verdade, né, a gente tem uma defasagem de vagas, só que o problema, aí vamos tirar mais vaga, só que o problema não é nem esse. O problema é que o Ricardo Nunes, a gestão dele, não criou um cronograma, não criou um estudo técnico. Então, se eu tenho 2.600 pessoas, para onde elas iriam? Não existia uma análise. Então, é claro, né? Não foi programado. Então, esse que foi o ponto fraco desse processo. Agora, voltando até a Cracolândia que o Maurício Martins colocou. São Paulo resolveu, de certa forma, a Cracolândia atacando o problema em outra frente. A gente sempre tratou o problema do usuário. Então vamos abrir mais vaga para o usuário, para tratar o usuário, para tratar... Mas não se resolve, porque você acaba criando até um processo de mais pessoas dependendo. Então o que o Ricardo Nunes fez? Ele atacou o problema na raiz. Ele atacou o problema no crime. Ele cortou o fluxo de drogas. Então houve a prisão de mais de 15 mil pessoas. Ele cortou o canal de distribuição de drogas. E claro que teve uma consequência. A Cracolândia sumiu ali do centro. Espalhou, né? Ela deu uma espalhada, Espalhou. Mas ela ficou fragilizada. Então a questão também, voltando na questão do morador de rua, se a gente não atacar o problema de forma mais ampla, então contra o crime organizado, contra a dependência química e mais, principal, a reinserção dessas pessoas no mercado. Se a gente não tiver um programa claro de pegar o morador de rua e dar condições dele de ser reintegrado na sociedade, a gente só vai estar enxugando gelo. Que esse é um problema realmente crônico, porque por onde você anda, independente dos bairros, você tem muito morador de rua hoje em dia. Tem muito morador de rua hoje em dia. O prefeito Ricardo Nunes criou um programa que eu acho sensacional, que são as Casas Reencontro, que deu um buchicho gigantesco, que eram locais muito pequenos para acolher as pessoas, mas são lugares muito pequenos, mas não tem a intenção de acolher aquela pessoa pro resto da vida dela. Não é uma moradia, é uma casa de passagem para que a pessoa possa ficar lá até ela poder se restabelecer. Agora, o complicado, Rafa e Fabi, é exatamente isso. O Rafa, ele pontuou muito bem. São 80, 90 mil moradores de rua, mas esses 80, 90 mil moradores de rua é em um dos levantamentos. Existem questionamentos aí e tem levantamentos que apontam pela cidade de São Paulo mais de 150, 160 mil moradores de rua em todos os locais. Então nós temos a Gastão Vidigal ali perto do CEAGESP, por causa das facilidades do CEAGESP, tem uma quantidade de moradores de rua em todas as travessas da Vila Leopoldina gigantesca. A Praça Brasil em Itaquera, a menininha do Gantuá, tem uma quantidade muito grande em torno da Praça Brasil e dos prédios da Coab, e assim por diante. Nós temos hoje mini cracolândias espalhadas por toda a cidade. Eu acho as cracolândias de bairro mais tranquilas para se trabalhar da linha do poder público,
porque eu sempre tive uma visão, quando fui subprefeito, que a pessoa, eu tive um embate com uma das ruas da Coab 2, que tinha um pessoal que morava lá. Quando eu cheguei em Itaquera, nós tínhamos a rua Ítalo Azzoni, com 120, 130 moradores de rua, e nós fizemos um trabalho com assistência social de conversar com essas pessoas. E quando a pessoa está numa Cracolândia ou morando na rua, no bairro, é muito fácil de você achar o familiar dela, tá? Porque ele sempre passava por lá. Ele estava muito próximo, você achava qual é a comunidade, qual o prédio, se a pessoa foi expulsa de casa ou não, se a pessoa acabou saindo de casa porque não aguentava mais, ou se ela vendia as coisas de dentro de casa para poder comprar droga. Isso daí tinha, mas ela estava ali em volta. O complicado é quando ela começava a ter vergonha nos momentos de abstinência, de ver alguma pessoa que estudou com ela no colégio, de ver um familiar passando, ou de saber da situação, porque as notícias chegam. Ele rompia o cordão umbilical com a família. Sim. E vinha para o centro de São Paulo ou ia para outro local, mas o caso do CEAGESP, ele ia para esse local. Então aí era muito mais difícil de você localizar. Quando você localizava, você conseguia bater um papo, desde que tivesse o tratamento, o encaminhamento para os POTs, que é o programa de trabalho do município, dava para fazer uma assistência mais personalizada e saber bater na casa dele com o médico da família para saber como é que estava, era bem mais fácil. E eu acho que essa espalhada, se for direcionada, é uma coisa bem bacana. Agora, enquanto a gente não tiver uma quantidade suficiente para abranger muitas pessoas, e todas, é aquilo, creche, não adiantava falar, mas você está próximo, quando não está próximo de casa, você tem possibilidade de colocar seu filho próximo do trabalho. A gente só resolveu o problema da creche quando teve creche para todo mundo. A gente só vai resolver o problema dos usuários de droga e dos moradores de rua quando nós tivermos 80, 90 mil pessoas na rua, ou 150, 160 mil pessoas na rua, ou 120, 110, como tem os levantamentos, nós tivemos 200, 250 mil vagas em todos os setores, casas de encontro, a parte dos albergues, o albergue que entra cachorro, o albergue ou até um programa que a gente não tem esse número tão grande de moradores de rua. Eu acho que é um trabalho que é entre várias secretarias aí, de assistência social, mas de Secretaria do Trabalho, Segurança Pública, porque o problema é a gente estar aumentando esse número de moradores de rua, né? Ele acaba ficando infinito. Então, assim, você tem que criar aí políticas públicas realmente que sejam eficientes no combate à droga e principalmente de oportunidade para essas pessoas, essa reinserção no mercado, né? Sem dúvida. E um dado interessante também, o último censo com os moradores de rua apontou que 60% não nasceram em São Paulo. Ou seja, a gente está importando morador de rua. É interessante isso, né? Se for a medida do Topázio lá de Santa Catarina, coloca para voltar, né? Assim, é claro que são medidas duras, né? Mas tem muita gente que às vezes não quer sair dessa situação. Isso é verdade, essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Porque muitas vezes a remuneração dele na rua é maior do que o salário mínimo. Então, assim, é uma incoerência, né? Então, ele se enxerga, por que eu vou trabalhar se aqui na rua, né, eu não tenho patrão, eu não tenho, né, compromisso com horário de nada, e eu acabo tendo uma receita maior que se eu estivesse acordando cedo, enfrentando a fila no ônibus, sabe, de madrugada. Então, tem toda uma questão também que é complexo. Não, eu acho que é um problema muito difícil, assim, de qualquer prefeitura numa cidade como São Paulo enfrentar. Isso não é específico da cidade de São Paulo. Você vai para grandes centros, mesmo fora do país, você encontra esse mesmo problema, essa mesma dor, talvez não nessa proporção que hoje São Paulo tem. Mas enquanto não tiver ali políticas públicas mais efetivas realmente, a gente vai ter esse número cada vez maior. Mas deixa eu só discordar do Rafa agora. Não acredito que alguém que more na rua
goste de morar na rua, de não ter uma cama, não ter um chuveiro. Eu acho que isso é uma linha muito tênue, é uma coisa que virou lenda urbana, que a maioria das pessoas não quer. Não é que não quer, existem a maioria não, uma grande parte dessas pessoas, elas romperam a responsabilidade com regras. Para você morar num local onde tem uma cama, um chuveiro, você tem que ter regras, você tem que limpar aquela casa, você tem que pagar uma conta de água, você tem que pagar uma conta de luz, ou você tem que ter um plano social para qualquer coisa. E essas pessoas, não é que elas gostam e elas preferem morar na rua e ganham um dinheiro para isso. Elas se rebelaram, e isso é um tratamento psiquiátrico muito pesado, porque elas romperam com qualquer linha de responsabilidade e com relação a regras. Eu conheço alguns casos, por mais que as pessoas falem que é maioria, eu conheço alguns casos de pessoas que moravam numa comunidade, numa favela, conseguiram um apartamentinho do CDHU ou de Singapura, foram para lá e não quiseram pagar água, luz, aquela taxa. Não se adaptam às regras, né? Voltando para o seu barraco. Mas não é porque ele prefere morar no barraco, ali no córrego, com esgoto, rato, essas coisas. É porque ele não se adapta a essas regras. E quando você não se adapta à regra, o meio comum, tá, acaba te obrigando a ficar onde você está. E isso precisa de um trabalho muito, muito grande dentro da mente da pessoa para ver como é que ela vai se virar, como é que ela vai se manter com relação a isso. Precisa realmente de tirar essas pessoas da rua. A prefeitura tem feito uma série de atividades. Agora, precisa também ter condições. Eu lembro, toda vez que a gente entra muito nessa linha, eu lembro muito da deputada federal Tabata Amaral, que foi candidata a prefeita na última eleição, e ela falava do pai dela, que ele era cobrador de ônibus, entrou em droga, começou a usar muita droga, e volta e meia ele sofria, porque ele nunca maltratou os filhos, nunca bateu em esposa, nunca foi morar na rua, mas ele tinha um conflito muito grande com ele, e ele queria sair dessa condição. Só que na época que ela conta, existiam 12 ou 15 mil usuários na cidade de São Paulo, e existiam 20 vagas para tratar o usuário. Então ele não conseguia entrar nessas 20 vagas. Tem muita gente que quer sair daquilo e que a quantidade de vagas que existe para que se possa fazer o tratamento é muito pequena, ou não absorve a integralidade da medicina que necessita. É uma medicina integrativa, precisa ser complementar. E é um tratamento caro, né? É um tratamento muito caro. Muito caro. E não adianta fazer só um pedaço. Ou ele tem toda a linha, ou ele não se recupera. Não se recupera de que jeito foi a nenhum. grande questão da saída das pessoas da Cracolândia. Para onde foram essas pessoas? Quem realmente aceitou o tratamento? Porque tem todas essas questões de aceitar esse tratamento também, né? A pessoa está sem... Fabi, eu vi uma pena que eu não lembro o nome da pessoa. Eu vi um rapaz falando sobre Cracolândia na época que saiu todo o pessoal da Cracolândia, tinham milhares de pessoas ali, e ele começou a falar sobre a Cracolândia. Eu achei muito interessante. Tem pessoas que estão procuradas pela polícia? Tem pessoas que vendem droga? Tem pessoas que são só viciadas e estão lá? Mas a grande parte, ou uma parte muito interessante das pessoas que estavam ali, eram as pessoas que estavam ali de forma legal. Tinha pessoa que vendia ali, e era muito grande, uma comida rápida para que as pessoas pudessem ou ter um dinheiro, ou fazer um furto e pegar um dinheiro e comprar um lanche ali. Tinha as pessoas que vendiam o que aquelas pessoas precisavam ter para usar droga. Tinha muita gente ali que vendia a colher, o isqueiro, a seringa. E isso daí não é ilegal. Uma pessoa no meio da rua vendendo colher e isqueiro, o objetivo
é criminoso. Agora, ela está vendendo uma colher e um isqueiro. Então, muita gente que estava ali, eles se mantinham, tá? Eram pessoas que entravam e saíam com muita facilidade do local, mas eles se mantinham a sua renda mensal com um comércio legal para atitudes ilegais. E esse pessoal, quando a prefeitura e o governo do estado começou a apertar muito, esse pessoal espirrou de lá. E eles acabaram montando outras formas de comércio pela centro da cidade, se você pegar, ou de pedido e venda de bala em farol, algumas outras coisas. Mas existia uma gama muito grande dali, que não era nem usuário, nem traficante, e também não estava cometendo um crime, mas ele fornecia coisas para que a pessoa pudesse cometer um crime, que é uma coisa muito maluca. Quando eu vi isso daí, eu falei, é mesmo. Aí eu fui dar uma buscada, tinha uma gama, mas era muito gente, que no bolo, quando você fazia aquela foto do drone, tinha 2, 3, 5 mil pessoas, como chegou a ter, mas você tinha 1.000, 1.500 pessoas ali que não estavam nem de um lado nem do outro. Difícil. Bom, mas só uma correção. Eu não disse que a maioria, né, realmente não quer sair dessa vida, prefere esse caminho de estar na rua. Eu acho que sim, alguns que você fala, eles deixam claro que a situação deles não é tão ruim de viver na rua sem as regras que a sociedade também exige. Então, você vê muitas vezes as pessoas montando as barracas, né, em praças, até na Paulista, algum tempo atrás, a gente via muita barraca, e a falta e a limitação do poder público de poder retirar essas pessoas e de fato levar para o abrigo. A gente viu até uma decisão do STF falando que não, que a justiça não poderia remover essas pessoas. Né, agora eu queria até entender, né, na frente da casa de um ministro, ele permitiria uma pessoa morando lá? Claro que não. Aí entra a hipocrisia que a gente vive no nosso Brasil, né, da gente realmente não atacar e entender de fato que algumas situações, de fato, ela exige uma postura mais enérgica do Estado para preservar o todo e respeitar o todo. É muito fácil você ir contra retirar um morador de rua quando ele não está na frente da sua casa, quando não é o seu filho que sai para brincar na rua e está lá uma comunidade com lixo, usando drogas. Então, o problema, de fato, ele é complexo. E a gente entra também na escassez de trabalho que vai ser cada vez maior. A gente está falando aí, né, mas a inteligência artificial, quantos postos de trabalho a gente já não perdeu pela automação? Sim. Então, para mim, a questão do morador de rua é, de novo, reinserção no mercado de trabalho. Se a gente não tiver um mecanismo claro de colocar essa pessoa de novo para ter a sua liberdade, a sua independência, a gente vai estar enxugando gelo. Essa é uma temática longa e, assim, eu acho que o estudo tem que ser muito grande, de forma multidisciplinar, porque em todas as esferas estão envolvidas realmente para a resolução desse problema e dessa temática, e às vezes a gente não vê tanta vontade, né, política assim para resolver esse problema. A gente encerra aqui o Cidade Dentro da Cidade, mas a gente volta daqui a pouquinho com o download e toda a análise do cenário político brasileiro. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas.
Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.